Senhor maravilhoso, Pai querido, em nome do Filho Jesus Cristo, meu Deus, vim diante do Senhor nessa noite apresentar os ofertantes, os dizimistas, meu Deus, desta noite, aqueles que não teve, meu Deus, o Senhor venha providenciar, abrir portas de serviço, quem também colaborou com a sua casa, o Senhor venha continuar abençoando, Pai Santo, visitando a dispensa de cada um, não deixando faltar nada, Pai Santo, porque eles são obreiro, ovelha do teu pasto. Pai Santo, eu também está o pastor Hélio, para ministrar a tua palavra. Continua falando da tua igreja. Usa ele, Pai Santo, conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito da sexta carta do Apocalipse. Amém? A sexta carta às igrejas, a carta de Filadélfia, se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 7. Glorificado sempre o nome do Senhor Jesus, que nos dá a oportunidade de todas as coisas, porque tudo que temos vem dele. Então tudo tem que ser para ele, e ele é merecedor. Amém? Glória a Deus, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso é Deus, que nos concede mais essa oportunidade de poder adorar o nome dele. Oportunidades essas que estão sendo cada vez mais difíceis, porque os sinais nos mostram que vivemos os últimos dias da igreja na terra. E glória a Deus por isso também. Por quê? Porque isso nos prova o cumprimento dessa palavra, que não falha. A palavra que não é de homens, a palavra que é de Deus. Por isso ela não falha, por isso ela não volta atrás. Nesta carta, especificamente, não há uma repreensão, mas há uma exortação. A carta à igreja de Filadélfia não existe, da parte de Deus, nenhuma repreensão para ela.
Veja que aqui não é dita a palavra: arrepende-te se não venho contra ti, ou tirarei o teu lugar, como nas outras cartas. Porém, há uma exortação. O que é exortação? É um alerta. E qual é o alerta que Deus faz a esta igreja? É que Ele sabe as nossas obras e que diante de nós existe uma porta que está aberta. A porta é o próprio Senhor Jesus. Ele se apresenta como sendo a porta, e que todo aquele que entra por ele encontra os pastos verdejantes. Essa é a porta que está aberta. E enquanto não acontece o evento do arrebatamento, essa porta ela permanece aberta. Mas olha aqui, o versículo diz que no versículo 7, a última parte do versículo, diz: tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Mas logo em seguida também diz que ele fecha e ninguém abre. E tem muitos pregadores por aí que só pregam a porta aberta e esquece do restante do versículo. Tem portas que Deus fecha. E por que às vezes Deus fecha a porta na nossa vida? Porque nem tudo que a gente quer verdadeiramente é bom. E Deus sabe o que verdadeiramente é bom para nós. Às vezes nós buscamos um emprego que a gente acha que vai ser bom e a porta não abre. E a gente bate, e ora, e faz campanha, e busca: meu Deus, eu quero, porque eu quero. Criança pirracenta. É criança pirracenta que faz isso. Pai, eu quero, porque eu quero, deita no chão e rola, eu quero. E Deus está falando: eu não vou te dar, você não está pronto para receber isso. Isso aí vai te fazer mal. Quantas vezes uma criança, no meio do povo, às vezes numa loja, começa a fazer birra porque quer um brinquedo que custa um valor alto e vai causar um prejuízo grande na família, porque vai faltar coisas que são essenciais para a vida da família, coisas que são verdadeiramente necessárias, mas a criança não tem noção de que o custo, o valor daquele brinquedo vai ser importante para o sustento de toda a família. Então ela faz pirraça dizendo que quer porque quer, mas o pai, que é consciente, sabe o que é melhor para toda a família, diz não. E não é porque a criança faz pirraça que ela vai receber aquilo, porque depende aquele valor toda uma família. Não se pode sacrificar toda uma família por causa de um capricho. E é isso que Deus muitas vezes faz. Ele não vai sacrificar a tua salvação. Ele não vai sacrificar um bem espiritual maior na tua vida por causa de um bem material passageiro que você está fazendo pirraça querendo de Deus. Então tem porta que Deus vai fechar. Ele não vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você precisa. No tempo certo. Nem antes e nem depois. Deus não tarda. Deus age no tempo oportuno. Há tempo para todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Então essa é uma exortação, um alerta que o Senhor Jesus faz à igreja de Filadélfia. Outra coisa, ele vai dizer aqui, como ele diz em todas as igrejas: eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras, eu vejo tudo o que você faz, nada passa despercebido aos meus olhos. Então, fique em paz. Tudo aquilo que você tem feito para Deus, ainda que não receba reconhecimento humano, não se entristeça. Aliás, se você está se entristecendo por não ter reconhecimento humano, você já não está fazendo para Deus. Porque quando a gente faz para Deus, é para Deus. Eu espero o reconhecimento de Deus. Quando a gente faz o bem, a gente não tem que esperar o bem de volta de quem a gente fez. Até porque a maior parte dos seres humanos são ingratos por natureza. Quer ver um exemplo fácil?
O pastor Ezequiel falou agora há pouco, né? Que fica um tempo sem chover, a gente vê que seca tudo e tal, né? Aí o povo reclama porque estava sequidão, certo? Hoje, pela graça e glória e misericórdia de Deus, Ele nos mandou uma chuva. Eu te garanto, muita gente reclamou da chuva. Aí, acontece de vir um calor um pouco mais forte. Meu Deus, como está calor! Aí o calor vai embora e vem o frio. Meu Deus, está muito frio! O ser humano é ingrato. O ser humano, em vez de agradecer por aquilo que Deus está proporcionando, porque está vivendo situações diferentes, as quais o Senhor nos privilegia de poder viver o calor, o frio, de ver o amanhecer, de ver o anoitecer. Ainda ao invés de você ser grato a Deus e admirar tudo de bom que Deus tem dado, reclama de tudo. Não todos, mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, a grande maioria, mais de 90%, murmura. É por isso que não sai do deserto. Se você for ver, de todas as pessoas que saíram do Egito, só entrou 2 em Canaã. Era muita gente, eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só entrou 2, Josué e Caleb. E o resto murmurava. Ficava pensando nos repolhos, nos pepinos, no que comia quando era escravo. Tem gente que às vezes vem para dentro da igreja e fica olhando para o que o ímpio vive lá fora, e aí fica com certa inveja dos ímpios. Asaf cometeu esse erro. Num determinado ponto ele fala: quando a mim os meus pés quase que se desviaram. Por quê? Porque eu olhei a sorte dos ímpios, que prosperam, cometendo desonestidades. Como dizem por aí, o mundo é desesperado, né? O mundo é desesperado. Mas o céu é desobediente. O mundo vai passar, o céu é eterno. Então cabe a você fazer as suas escolhas. Eu não posso mudar nenhum dos meus irmãos aqui, nenhum de vocês aí. Existe uma pessoa no mundo que eu posso mudar, eu mesmo. Então eu tenho que procurar ser melhor a cada dia, observar os meus defeitos, as minhas deficiências e procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, para que, através do meu comportamento, aqueles que estão à minha volta também possam melhorar. Isso é ser luz do mundo, é ser exemplo. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer na terra, ser luz para o mundo, nos dando o quê? O exemplo de como se deve viver, principalmente em amor. Como que nós somos conhecidos se somos discípulos de Cristo? Se amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não ama o próximo como a ti mesmo, não. Isso aí era o mandamento do Antigo Testamento da lei. O mandamento do Senhor é amar uns aos outros como eu vos amei. É isso que Jesus ensina. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais feliz é aquele que faz o bem do que aquele que recebe. Porque aquele que faz está plantando. E quando você planta, você não recebe só a semente que você lançou. Ela vira uma árvore e ela produz muito fruto. A 30, a 60 e a 100. Amém? Vamos lá, continuando. O Senhor conhece as nossas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, quantas vezes nós não nos sentimos fracos? Quantas são as vezes que nós, diante de uma situação, nos sentimos pequenos, insignificantes? Olhamos para uma situação e muitas vezes dizemos assim: meu Deus, como eu sou pequeno, como eu sou fraco, eu não estou me suportando. Às vezes, diante de uma situação, pensamos em recuar. É mentira quem dizer que nunca pensou em voltar atrás um dia, quem nunca pensou em desistir,
Quem nunca pensou que seria melhor a morte? Mas o Senhor Jesus Cristo disse que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Ele veio para dar vida. E vida com abundância. Vida com abundância não é a riqueza deste mundo, não. A vida abundante que o Senhor nos dá é você ter alegria, mesmo em meio à provação. É você conseguir sentir paz, porque você sabe que o seu Redentor vive e que a palavra final é dele. E que ainda que nós estejamos passando por grandes dificuldades, nós estamos passando, porque o Senhor está nos sustentando e nós vamos chegar do outro lado para cantar um hino de vitória. E qual é o maior hino de vitória que nós vamos cantar? É quando o Senhor vier com alarido do céu e com grande glória, para que nós, igreja, noiva do Senhor, do Cordeiro, estejamos junto com Ele, reinando por toda a eternidade, de geração. Aleluia, oh meu Deus, estaremos toda a eternidade na glória com o Senhor, reinando com Ele, porque Ele nos prometeu que assim como Ele se assentou no trono quando venceu, nós também, se vencermos, se perseverarmos, estaremos com Ele no trono dele. Oh Deus, a promessa de Deus não é para essas coisas banais dessa terra. É uma promessa eterna. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Ele nos promete a eternidade no mundo. Nós passamos por aflições, mas o que é vencer o mundo é passar da morte para a vida. Então é necessário passar pela morte para que tenhamos verdadeira vida. Aquele que não renuncia a sua vida neste mundo perde ela. Tem tanta gente vindo para a igreja por motivo errado, para buscar vida nesse mundo. Está errado. Você tem que vir para buscar Jesus. Jesus não é vida nesse mundo. Jesus é vida no céu. Jesus fala: eu vou para a casa do meu Pai, onde há muitas moradas, e vos prepararei um lugar. Depois virei e vos buscarei para mim mesmo, para que estejais comigo onde eu estou. Essa é a maior promessa do Evangelho. É a salvação da alma. E quantas pessoas muitas vezes param de buscar o reino de Deus, a sua justiça, para buscar o reino dessa terra, a glória deste mundo. Não deixe Satanás distrair você com coisas que não têm importância. Foque no verdadeiro tesouro que está no céu. É um lugar preparado para nós. Se nesse mundo nós tivermos a nossa esperança, somos mais miseráveis dos homens, como diz o apóstolo Paulo. A maior parte dos cristãos, sinceros e verdadeiros, que obedeceram a Deus, tiveram neste mundo uma vida miserável, humanamente falando. Foram presos, queimados vivos, dados aos leões no Coliseu. Quantos foram servir de luminária nos postes de Roma, porque o imperador mandou betumar e queimar nas ruas de Roma? Muitos serviram só para diversão dos romanos lá no Coliseu, sendo lançados aos leões. Eram cristãos, irmãos nossos em Cristo. Hoje está sendo preparado um cenário para que o anticristo governe. E acredite, todos os governados do anticristo neste mundo vão ter uma vida aparentemente muito boa, financeiramente falando. A Bíblia diz que os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação será de paz. Ele vai solucionar todos os problemas do mundo. Acabarão as guerras. Mas ele só vai conseguir instalar o governo dele depois que a igreja for retirada da terra. E qual é a prova? Na Escritura, que nos diz que a igreja não estará na terra, é justamente nessa carta de Filadélfia, onde ele fala assim, ó: porque guardaste, o versículo 10, por favor, do capítulo 3 ainda. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre
todo o mundo. Ele está falando a respeito do quê? Da grande tribulação, do período de grande angústia, que todo mundo será assolado, vai sofrer, mas nós seremos guardados, protegidos, não passaremos por este momento. Para tentar os que habitam na terra, se, vamos entender esse texto, se essa tentação virá para todo o mundo, e a Bíblia está dizendo aqui que é para tentar todos que habitam na terra. A igreja vai estar na terra? Se ele está dizendo que vai nos guardar dessa tentação, e vai ser para todos que habitam na terra, logo nós não estaremos na terra. Nós já estaremos na glória. Isso quer dizer que Jesus já voltou? Não. Isso quer dizer que Jesus somente arrebatou a sua igreja. Foi uma vida oculta, discreta? Não, não foi. Ele não veio. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o Senhor virá somente até as nuvens. Os mortos em Cristo, todos nossos irmãos que morreram, ressuscitarão no corpo em que morreram. Depois, nós, os vivos, junto com eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O mundo não vai perceber, porque o mundo está desapercebido. O mundo não está esperando Jesus. O mundo está esperando o anticristo. O mundo está se preparando para o governo deste mundo. Nós estamos nos preparando para o governo do Senhor Jesus. Porque nós temos um rei. Nós somos de uma pátria que está lá em cima. Nós somos cidadãos do céu. Somos ministros de Deus. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. E quando ele vier até as nuvens, ele vai nos levar. Nós seremos transformados num corpo de incorruptibilidade, um corpo não corruptível, um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Nós não vamos virar anjos. O nosso ministério está acima dos anjos. O lugar que o Senhor tem para nós é acima dos anjos. Daí a maior inveja de Satanás e seus demônios. Porque ele sabe que aquele que alcançar a coroa da vida não vai estar no lugar que ele estava, vai estar no lugar melhor do que ele tinha. É o lugar de esposa do Cordeiro. Aleluia. Um lugar destinado para a igreja. É reinar junto. É o lugar que Satanás quis. O trono. Não, ele quis acima de Deus, ele quis mais. Nós jamais, nada, nem ninguém jamais vai estar acima de Deus. Mas o convite que o Senhor Jesus Cristo nos faz é de estarmos com Ele, de reinarmos com Ele. Já não seremos mais servos, assumiremos o lugar de filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. É o que diz a Escritura. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Aleluia, maravilha de Deus. Então o que acontece? É num abrir e fechar de olhos, é num piscar de olho, é numa fração de segundo, aonde os mortos ressuscitam, nós os vemos junto com eles, somos transformados e nos encontramos com o Senhor nas nuvens. Logo após isso, começa os 7 anos da grande tribulação na terra. Ao final desses 7 anos, aí sim, vai vir Cristo com nós, a igreja, e haverá o reino de Cristo na terra por 1000 anos. Nesses 1000 anos, Satanás será preso, será colocado em selo sobre ele.
e ele não poderá agir de forma nenhuma. Da mesma maneira que durante 7 anos, Deus, embora possa, não vai agir na terra, depois, durante 1000 anos, o diabo não vai poder agir na terra. Será somente o reino de Cristo. E após este reino milenar, então Satanás será solto por um pouco de tempo, irá seduzir novamente as nações. Depois de viver 1000 anos no reino de Cristo, ainda vai ter a maioria. As nações vão se deixar iludir, enganar pelas mentiras do diabo novamente. E aí então virá o fim. Aí será o juízo final. Quando Cristo, juntamente com os seus anjos, vai pelejar por Israel. Estão entendendo isso? A salvação do crente é a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é a qualquer momento. Para quem diz que será depois da grande tribulação, já não se prepara tanto. Por quê? Porque não vai ser agora. Vai ser só lá na frente, só depois. Não é. É a qualquer momento. Nós lemos hoje aqui, foi lido. O pastor leu logo na palavra inicial, lá em Marcos, que nem os anjos do céu não sabem o dia da volta. E por que tem tanta gente querendo adivinhar o dia da volta de Cristo? É por isso que Deus abomina os adivinhadores de adivinhação. E se não se arrependerem, eles também perderão a salvação. O Senhor diz para nós: estamos preparados, esteja pronto, esteja com a sua lamparina acesa e cheia de azeite. O que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo, é o óleo santo da unção. Esse é o azeite que nós temos que encher. Nós somos as lâmpadas. Nós que estamos dentro da igreja somos lâmpadas, somos a luz. Precisamos nos encher do azeite, que é o Espírito, buscar a presença do Espírito Santo, orar na madrugada, buscar Ele, adorar o nome do Senhor Jesus com todo o coração, buscar Ele, deixar Ele buscar de todo o nosso coração. Foi lido aqui, tudo isso foi dito hoje aqui. Por quê? Porque o que o Espírito Santo está dizendo à igreja é: esteja pronto. Esteja preparado. Só no culto? Não, em todo o tempo. Porque Jesus voltará a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém. Só Deus. Nem os anjos sabem. Então estejamos prontos, com um coração limpo. Se você tem alguma situação, se você se recorda neste momento, você deve se consertar. Esse é o momento. Esse é o momento. O Senhor está pronto para te perdoar. Você só precisa reconhecer, abandonar e pedir perdão. Reconhecer o pecado. Você não precisa confessar para pastor nenhum, para ninguém não. Confesse a Deus, fale com Deus. Agora, se você tem mágoa de alguém, chegue na pessoa, peça perdão. Perdoa a pessoa. Você deve, mas eu tenho uma coisa e eu vou pedir perdão. Vai você e fala: não, me perdoa porque eu não gostei disso daqui. Pronto, lava o teu coração, limpa o teu coração, tira essa mancha de dentro de você, para que você possa andar com o Senhor com as suas vestes purificadas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a recíproca, o contrário, também é verdadeira. A espada ela tem 2 lados. Malditos os que têm o coração sujo, porque não verão a Deus. É o oposto. É luz ou trevas, caminho estreito e apertado, ou largo e espaçoso, que conduz à destruição. Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Mais ou menos não é de Deus. Deus é perfeito. Mais ou menos é quase. Deus não é quase, Deus é.
Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou. Ele não falou que ele quase é. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que eu devia sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você acha que é só Satanás que quer tomar a tua coroa? Que quer fazer você perder a sua salvação? Não é. Porque o alerta aqui é: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quantas vezes nós mesmos não queremos tomar a nossa coroa de nós? Quando nós observamos mais a nossa própria vontade do que a de Deus. Quando nós insistimos mais em fazer o que nós queremos do que o que sabemos que tem que ser feito. É preciso que haja uma renúncia de nós mesmos. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para que nós possamos receber então a presença de Deus em nossas vidas. Porque enquanto no nosso coração ser priorizado a nós mesmos, a nossa vontade, nosso ego, nosso orgulho, não há espaço para que o Espírito Santo habite em nós. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que ele entre e faça morar. Tem uma expressão que a maioria de nós fala, e eu também às vezes falo, e eu preciso corrigir isso. Quando vamos orar, a gente fala: Senhor, eu entro na tua presença, está errado. A gente não entra na presença de Deus, a gente tem que andar na presença de Deus constantemente. Senhor, eu me prostro na tua presença. Senhor, neste momento eu falo com o Senhor. Senhor, neste momento eu quero entrar em oração. Mas entrar na presença de Deus, a gente já entrou como ergueu as mãos e falou assim: Senhor, eu te aceito, eu te reconheço como meu anjo, Senhor. Então, a partir deste momento, a gente não entra mais na presença de Deus, a gente já está. A gente tem que andar em santificação, andar na presença de Deus, porque Ele está conosco o tempo todo. Desde o momento em que a gente acorda, até em que a gente vai dormir, e enquanto a gente dorme também. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Todo dia. Nós seríamos um Deus que se ira todo dia. A Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Sabe por que Deus se ira todo dia? Porque todo dia a gente insiste em provocar a ira de Deus. Mas a misericórdia dele é a única razão de nós não sermos consumidos. E a justiça de Deus, ela está em igualdade. Quando Deus se ira, aí Ele lembra do sacrifício feito por nós na cruz. E aí vem a misericórdia dele que não nos consome. Não somos consumidos, porque o Senhor Jesus pagou. Ele já sofreu a ira de Deus no nosso lugar. O que nós merecíamos, Ele recebeu. A morte que nós merecíamos, o Senhor Jesus recebeu no nosso lugar, para que nós possamos ter vida abundante com Ele. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairás. Quantas pessoas que vêm na igreja e não param de olhar para o relógio, não vê a hora que tem isso, né? Não vê a hora de ir embora, né? De verdade. A promessa que a gente tem é de ir para o templo de Deus e ser coluna lá e não sair de lá nunca mais. Você não gosta de estar na presença de Deus? Com todo respeito, para de perder tempo dentro da igreja. De verdade.
Jesus quer te salvar. Mas se você não quer, não seja pedra de tropeço. Que é triste. A coisa mais triste que tem para uma pessoa é ela ser uma pedra de tropeço. Ela causar escândalo. A palavra de Deus diz que aquele que causa escândalo é melhor ele amarrar uma pedra de moinho na pessoa e ser lançado no mar. Eu não estou dizendo que Jesus não te quer, Ele quer muito. Mas se você não quer, vai perder tempo. Deus quer salvar você. Se você não consegue querer essa salvação, peça a Ele para mudar o teu coração. Peça a Deus que te dê um novo coração, uma nova mente. Não precisa, fique em paz. Já estou terminando. Peça a Deus que te dê uma nova mente, um novo coração, um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus. O que é isso? É como o coração que Davi tinha. Ah, mas Davi cometeu adultério, cometeu assassinato. Nossa, Davi. Eita, Davi, né? Péssimo pai, é verdade. Péssimo pai, é verdade. Falhou em muitas coisas. Mas qual homem que nunca falhou, né? A gente nunca falhou, seja o primeiro a contar. Mas Davi era um homem, primeiro, que assumia as coisas que fazia. Quando ele cometia um erro, ele não apontava ao outro. Ah, eu errei, eu só adulterei por causa da Betseba, que estava tomando banho no lugar errado, na hora errada. Eu falei, minha não, foi eu. Ela que foi lá se mostrar. Ele poderia ter dito isso. Não, Urias só morreu, eu só mandei matar Urias, porque quando eu chamei ele não foi para a casa dele. Ele ficou dormindo na porta do palácio. Por que ele não foi para a casa dele? Eu tinha que mandar andar. A culpa não foi minha. Síndrome de Adão. Quando Deus vai falar com Adão, por que você comeu? A mulher que o Senhor me deu, me seduziu. Eva, por que você comeu? Foi a serpente que me seduziu. Por que você cometeu erro? Não, foi os fulano, ciclano, beltrano que me tirou do sério, que me fez fazer isso. Ninguém te faz fazer nada, as escolhas são suas. Nós temos que assumir as nossas escolhas, a nossa responsabilidade dos nossos atos. E pedir perdão a Deus pelos nossos maus atos. Nos purificar e nos preparar, porque o Senhor está às portas. Nós precisamos estar prontos para morar no céu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É morar no céu. A justiça de Deus é principalmente oferecer misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem muita gente chamando de justiça aquilo que é vingança. Muitas vezes quer vingança. E aí, para se enganar, fala, Deus faz justiça. Mas não é pedindo justiça, é querendo o mal da pessoa que prejudicou. Aí alguém me prejudica, Deus faz justiça na minha vida, mata aquele fulano. Pesa a mão do fulano. Isso não é justiça, isso é vingança. E aonde entra o amor de Deus, que deve estar no nosso coração, de amar uns aos outros como Cristo amou. Cristo nos amou tanto que ao invés de nos matar, deu a vida por nós. Nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte. Ele não fez nada, pelo contrário, morreu no nosso lugar. Porque Ele nos amou até o fim. E continua nos amando. Nós devemos amar como Ele ama. Devemos buscar esse amor ardente. Eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é necessário. Glória a Deus. Não é fácil. Realmente. O Evangelho não é de facilidade, como muita gente aí diz. Esse Evangelho do tudo pode
Pode tudo, só não pode entrar no céu. Esse evangelho que você pode tudo, mas não pode entrar no céu. Porque para entrar no céu, muita coisa não pode não. É proibido sim. O Senhor nos proíbe de viver uma vida pecaminosa. Devemos renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, dia por dia, tomar sua cruz e seguir Jesus. O que é seguir Jesus? É obedecer aos seus mandamentos. O Senhor nos diz: por que me chama Senhor, Senhor? Você não faz o que eu mando. O maior mandamento é amar uns aos outros. Somos reconhecidos como discípulos quando amamos uns aos outros, quando nos socorremos um ao outro. Suportar um ao outro não é aturar, não. Suportar é sustentar. Essa palavra de suportar é de dar suporte. Igreja, nós precisamos acender em nossos corações a chama do amor do Espírito Santo. Porque o amor de muitos tem se esfriado. Mas eu não aceito que no meu coração a chama do amor de Deus se esfrie. Em mim, não. Pode se esfriar no mundo inteiro. Em mim não pode. Eu não aceito. Eu não aceito ser um dos muitos que terão o amor se esfriar. Como eu faço para não deixar ele se esfriar? Busco a Deus em oração. Peço a Ele que tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou miserável, falho, pecador, insignificante. Sem a ajuda dele eu nada posso. Está escrito: sem mim nada podeis fazer. Então eu busco a Ele, porque nele todas as coisas são possíveis. Como está escrito, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E o que é crer? É obedecer os seus mandamentos. Porque eu sei que cada palavra que está escrita nesse livro, ela é verdadeira, ela é infalível e ela não erra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que essa carta à igreja de Filadélfia possa nos ensinar a cada dia, a mesmo com pouca força, guardar a sua palavra e esperar a vinda do Senhor em breve. Amém? As palmas que eu louvo ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.